e fecha completamente isso aí, tá bom? Vamos mudar o assunto agora um pouquinho, ao invés de falar de uma região, vamos falar em alterações. Tem que esperar um Depende. Depende. A regra geral é diagnosticou, operou. Mas há situações que você precisa do menino ganhar mais peso, aquela cirurgia, por exemplo, a cirurgia de porte grande, vai precisar de muito sangue. Então, às vezes, você espera um pouquinho e depois faz. Isso varia com o tipo de craniossomas. E a craniossomas varia com o tipo de sutura. O que aconteceu? Se eu tiver uma craniossomas sagital, por exemplo, imagina que a minha sutura sagital, meus ossos parietais, o osso do crânio não vai conseguir crescer de um lado para o outro. O que acontece com a cabeça do paciente? Ela só cresce anteroposteriormente. Nós vamos ter escarpocefalia. Ao invés de ficar aquela quilha, o menino fica com a cabeça comprida e estreitinha. Aí vai depender da sutura. Tá? Vamos tentar inverter um pouquinho o raciocínio aqui agora, gente. É quase acabando, viu, gente? Vamos imaginar, eu não estou dando história para vocês, é lógico que isso aí é inverossímil, isso tem um mínimo de história, tá? Mas vamos imaginar que eu falo assim, paciente com paraparesia. Paraparesia é a informação que vocês têm. Onde pode estar a lesão desse paciente? O nosso diagnóstico, eu falo às vezes brincando com vocês, mas se vocês realmente exercerem duas teorias filosóficas para o diagnóstico de vocês vão conseguir a maioria das vezes estruturar o diagnóstico de vocês. Tá? A gente tem que começar com o silogismo. O que é o silogismo? Premissa menor nos leva a uma premissa maior e nos permite ter uma conclusão. Premissa menor, meu paciente tem paraparesia. Premissa maior, que é o que eu estou perguntando para vocês agora. Onde que a gente tem paraparesia quando é lesada aquela estrutura? Depois que vocês me responderem isso, a gente chega a uma conclusão. A gente pega essa conclusão, tem paciente que tem paraparesia. Geralmente, a minha premissa maior, onde que a gente tem paraparesia? Qual o estrutura lesada tem paraparesia? E leva a uma conclusão. Depois que eu tiver essa conclusão, eu tenho que fazer a dialética, eu tenho que testar a minha hipótese. A minha conclusão é, esse paciente tem lesão em tal lugar. Aí nós temos que fazer, eu tenho uma tese agora, eu tenho que fazer uma antítese. E se não for nesse lugar? Onde vai ser? Aí nós chegamos uma síntese. E vamos testando esse. Se vocês usarem essa sequência para o raciocínio de vocês vão ter uma chance grande de acertar. Vocês estudaram bastante. Né? Essa sequência, porque há uma tendência muito grande, vocês já tentaram dar de cara o diagnóstico, que é mais característico, vocês já ouviram falar, e muitas vezes vocês erram se vocês testarem desse jeito. Paraparesia. Onde eu posso ter lesão que vai resultar em paraparesia para o meu paciente? Neurômetro superior, eu tenho encéfalo, eu tenho na tronco. Encéfalo e medula. Se eu tiver uma lesão na medula, eu vou ter paraparesia? Posso, não posso? É um lugar que pode ter? É. Olha esse paciente que eu coloquei para vocês. Consegue ver a luxação da vértebra desse paciente? Isso é uma radiografia. O paciente olha para lá. Desse jeito aqui. Tá? Vocês conseguem ver a luxação que existe um corpo vertebral em relação ao outro? Olha aqui, deixa eu usar o pointer para vocês poderem enxergar. Desculpa ficar de calça para vocês aí, gente. Olha só. Meu pointer está dentro do meu canal medular. Todo mundo reconheceu o processo espinhoso aqui, atrás, e os corpos vertebrais aqui na frente, né? O espaço que eu estou passando aqui para vocês é o meu canal medular. Olha esse ponto aqui, o que virou a medula desse paciente. Ela foi comprimida, no mínimo, por causa dessa luxação. Pode resultar em paraparesia se for abaixo da minha intumescência cervical? Se for acima, não é para, não é? É tetra. Se for abaixo, é para. É um dos lugares que eu posso ter. Né? Manifestação clínica do paciente, paraparesia. Outras coisas, mas eu só dei de informação para vocês, paraparesia. Essa outra localização aqui. O que vocês estão vendo nesse exame aí? Uma lesão o quê? Encefálica. Onde mais especificamente? No giro? Certamente o giro presencial está envolvido ali, não é? Vocês conseguem perceber que essa lesão nessa foto de baixo aí que eu coloquei dos homúnculos está nessa região aqui? Aqui é uma reposição coronal, né? No meu desenho. Qual foi a clínica do meu paciente? Paraparesia. Não pegou a região do giro presencial dos dois lados? Mas o paciente tinha, a mulher tinha paraparesia. Comprimiu dos dois lados. Era a manifestação clínica dela. Paraparesia também. Raciocínio anatômico baseado mesmo na mesma operação clínica. Paciente com paraparesia. Entendam que agora, na anatomia, vocês podem ver. Vamos começar. Esse exame está normal no paciente. Tá? Isso aqui é uma ressonância milimétrica.
endovírus paracentral vão emitir, o primeiro neurônio vai emitir os sons que vão formar a coroa radiada, e a coroa radiada roda e se comprime para formar a nossa cápsula interna. A parte mais interna da cápsula interna, que está a parte mais interna da cápsula interna, que está nesse corte aqui, nesse sentido aqui, formando um desenho, é o joelho da cápsula interna. Nós temos a perna anterior, a perna posterior, entre as duas nós temos o joelho, que é a parte mais próxima do tálamo, mais interna da cápsula interna. Se eu tiver isso aqui que esse outro paciente está apresentando, nessa tomografia aqui, o que ele tem? No exame. Hidrocefalia, provavelmente. Eu não falei de hipertensão para vocês, mas o ventrículo está dilatado. Volta nesse desenho aqui. Os ventrículos vão estar aqui centrais. Vocês conseguem perceber o ventrículo aqui? O que isso aqui vai comprimir primeiro se ele afastar e abrir? O joelho da cápsula interna. As fibras que formam o joelho da cápsula interna são as fibras que vão para os meus membros inferiores. O meu paciente pode ter, por causa da hidrocefalia, paraparesia. Obviamente, hiperreflexia, é o motor superior, né? Cápsula interna, hiperreflexia, hipertonia e assim por diante. Outra região que, quando lesada, pode causar paraparesia. Eu estou pensando só na paraparesia com vocês, gente, mas é óbvio, o paciente com hidrocefalia, ele vai ter cefaleia, ele vai ter papiledema, mas eu estou só trabalhando a paraparesia, para vocês exercitarem esses diagnósticos diferentes. Tá bom? Se eu tiver um paciente com diabetes avançado e não controlado, ele pode ter paraparesia? O que a diabetes causa neurologicamente falando? Mais característicamente. Lesão de nervo periférico, uma neuropatia periférica difusa pode causar paraparesia? Pode, se estiver muito avançada, porque há uma tendência a começar com perda de fibra sensitiva. O paciente que deixa dor de membro inferior, queima o pé do paciente. Aí depois ele perde a sensibilidade, o paciente machuca e tem úlcera por causa disso, ele não sente que está machucando. Evoluindo esse quadro, ele vai perder motricidade também, ele pode ter paraparesia por lesões periféricas. É lógico que não é só isso, mas paraparesia também. Tá bom? Ok? Mais um lugar característico para vocês. Penúltimo slide, tá, gente? Eu vou falar de um lugar só aqui, mas a ideia é trazer para todos, tá? Todos os forames da base do crânio. Eu estou falando aqui para vocês da síndrome da fissura orbitária superior. Fissura orbitária superior é simplesmente o espaço no nosso crânio, osso, que permite a passagem de vários nervos cranianos. Quais nervos passam pela fissura orbitária superior? Terceiro, agora ela está aqui primeiro e volta, né? Terceiro, que vai para a órbita. Quarto, que vai para dentro da órbita. Primeiro ramo do quinto, que vai para dentro da órbita. Sexto nervo craniano, que vai para dentro da órbita. Se eu tiver, como hipótese, essa região que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Todo mundo já locomotor, né? Terceiro nervo aqui, ó, saindo lá do mesencéfalo, passando pela fissura orbitária superior. Quarto nervo, vocês não vão conseguir ver direito, mas ele nasce da região posterior do tronco cefálico e vai junto do terceiro, fissura orbitária superior. Trigêmeo, raiz única, gânglio de Gásser, raiz superior, V1 que a gente chama, ou ramo oftálmico, melhor dizendo, vai também para a fissura orbitária superior. Se eu tiver uma lesão expansiva, ou uma fratura, qualquer coisa que chegue aqui e lese essa estrutura, o que meu paciente vai ter com isso? Midrise, eu lesei TCV, não vai? Do lado da lesão vai ter midrise, não vai? O que mais? Pitose palpebral, também pelo terceiro. Estrabismo convergente ou divergente? Quem mais foi lesado ali no terceiro?